Confira o debate sobre a aula de História do Planejamento Urbano com o professor Flávio Vilaça, da Universidade de São Paulo. A pergunta que eu coloco é a seguinte: se o plano diretor é essa lei tão inútil, como o senhor apresenta para nós, por que, mesmo apesar de dificuldades entre as pessoas que moram na cidade em fazer essa lei, dificuldades do próprio prefeito, que não tem menor interesse em fazer esse tipo de lei, ela continua sendo executada? Qual é o motivo que ela continua sendo produzida? Não só o plano diretor, mas tudo aquilo que acarreta o plano diretor, que nem a lei de uso e ocupação, Código de Construções, a lei de loteamento, todas aquelas leis que acabam desdobrando do plano diretor, né? Como é que o senhor explicaria isso? As pessoas produzindo plano, continuam produzindo um plano diretor, apesar de ser algo tão inútil, uma lei tão inútil. Eu acho que a maior parte dos municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes não tem plano diretor, como exige a Constituição. A Constituição exige. E aqueles que têm passam anos e anos e anos sem ter. Eu não sei, eu conheço o plano diretor de Bauru apenas por essa lei que eu mencionei a vocês. Mas o plano diretor de São Paulo, o último, ele é de 2014. O anterior a esse era de 2000, da gestão da Marta Suplicy, era 2002. Passaram 12 anos. Aí o plano diretor, ele em si, eu não sei, acho que esse município não tem. Por quê? O que vinga, o que traz polêmica, o que é para valer, é o zoneamento. É o controle do uso do solo. Não é o plano diretor. O plano diretor de São Paulo atual, de 2014, tem 290 artigos, 293, se não me engano, como eu disse para vocês. Não causou maiores polêmicas, não. Ninguém quebrou. Não causou maiores aflições. Agora, o zoneamento, que diz a lenda que ele é decorrência do plano diretor, esse causou uma polêmica enorme, um monte de caso. Mas, olha, eu comecei a escrever um livro, eu já era para ter terminado esse livro há mais de 6 meses, mais. E ele é uma crítica exatamente ao participativo. Estou falando demais, não? Ele é uma crítica ao plano diretor participativo, que inventaram agora, né? Chama participativo. O que é a participação? A participação é ter assembleias, todo mundo convoca, o pessoal comparece à assembleia e fala, debate, critica, tem aquele debate todo nessas assembleias. Isso é a participação. E eu mostro que isso não tem nada de participação. Como que eu mostro? É só pegar a imprensa e ver o que sai na imprensa. Então, o que sai na imprensa, aí é político. Aí vereador entra. Aí não é técnico. É uma polêmica dos bairros residenciais que o zoneamento permite comércio, permite espigão, e eles não querem saber de comércio e de espigão, de prédios altos, nada. Então, aí sim, e há uma pressão direta sobre os vereadores. E essa pressão sai na imprensa. Mas é só com relação aos bairros mais ricos.
Não sei se vocês conhecem bem São Paulo, mas a Zona Leste pouco está se lixando se tem comércio na rua dela ou não. Pouco está se lixando se tem edifícios de apartamentos, se tem peixaria no vizinho, se cheiro. Não faz a mínima celeuma em torno disso. Agora, os moradores dos Jardins, os moradores do Pacaembu, os moradores do Alto de Pinheiros fazem uma bruta celeuma em torno disso e vão lá pressionar os vereadores, e isso sai no jornal. Isso é que é a verdadeira participação. Essa é a participação. Então, resumindo, para responder as suas perguntas, eu acho que não se faz plano diretor com essa generosidade. A maior parte dos municípios brasileiros de mais de 20 mil habitantes não tem plano diretor. E depois, os que têm apenas a parte de zoneamento, que é política, que diz respeito à pressão que os vereadores sofrem, por isso ela é política, para atender ou não atender aos interesses dos bairros residenciais. Só para terminar ainda mais. Até hoje, ninguém sabe o que é plano diretor. Ninguém sabe o que é. Então, zoneamento é plano diretor? Em geral, quando se fala, os políticos, a imprensa, os vereadores, chamam o zoneamento, o controle do uso do solo, de plano diretor. Mas, nas faculdades de arquitetura, no meio acadêmico, no meio especializado, não, dizem que o plano diretor é mais que isso. Tem projetos de avenidas novas, tem reserva de áreas para grupo escolar, para posto de saúde, etc. O plano diretor não é só o zoneamento. Tanto que agora, esse último plano diretor de São Paulo, o plano diretor é separado do zoneamento, ou seja, o plano diretor é uma lei e zoneamento, controle do solo, é outra lei. Então, como é possível a ideia de que todo mundo faz plano diretor, se ninguém sabe o que é plano diretor? O município vai dizer, não, eu tenho plano diretor, está aqui, pega o zoneamento e mostra o zoneamento. Aí o outro diz, não, mas isso não é plano diretor. Plano diretor é muito mais que isso. Tem ou não tem plano diretor? O zoneamento, controle do solo, é a única peça que é política, ou seja, ela diz respeito a conflitos de interesses. Então, isso, sim, é uma questão política. Isso, sim, vereador entende. Não a parte técnica. Não sei se respondi tudo, mas, enfim, temos tempo para mais perguntas. Boa noite, professor. Boa noite. Há anos atrás, eu li alguma coisa a respeito do plano diretor, dizendo que ele é uma consequência do milagre brasileiro. Portanto, ele tem ligação direta com o golpe de 64. Por conta desse milagre, a cidade que não fizesse o plano diretor não receberia dinheiro de forma alguma do Estado. Eu queria saber se essa informação procede. No tempo do Serfal é uma coisa do golpe de 64, né? O golpe de 64 fundou dentro a mesma lei que criou o BNH é o Banco Nacional de Habitação, criou também o Serfal, que era um órgão federal incumbido de financiar planos diretores. Então, eu acho que é dessa época.
se o município não receberia recursos do governo federal se não tivesse plano diretor. Gente, os planos do Serfal, financiados pelo Serfal, eram maravilhosos, eram volumes a cores com papel de primeira qualidade. Eu me lembro que eu vi o plano diretor de Teresina, no Piauí. Era lindo, era um volume colorido, uma beleza. Ornava a prateleira de qualquer prefeito. E esse plano diretor, e se chegasse em Teresina e perguntasse se ele tem plano diretor, ele pegava a prateleira, temos, sim, senhor, e mostrava aquele volume a cores. Eu acho que procede, sim, na época do Serfal, da época da ditadura. Qual a relação de não se produzir um plano diretor e o neoliberalismo? O plano... Bem, agora eu vou especular, eu nunca refleti sobre isso. Mas o planejamento é o oposto do neoliberalismo. Como eu disse, o planejamento nasceu com o socialismo, na visão soviética. Mas, enfim, o planejamento se opõe ao mercado, isso é certo. E o neoliberalismo, não. Né? O neoliberalismo o mercado domina. Então, um dos dilemas que houve nos países anglo-saxões, ao pegarem o planejamento governamental da União Soviética e transformarem em planejamento urbano, era exatamente dizer que isso não era comunismo. Não é diferente. Então, então, o planejamento é o oposto ao neoliberalismo. Sim. Então, deixa eu entrar por outro viés. A luta de classes. O que tem? Ela interfere nessa opção. Eu não sou da área, viu, professor? Parece eu não que sou da área, não sei nem fazer a pergunta. Eu acho que você é. Não sou. Então, porque quem espacializa o território não é a luta de classes? É. Eu estou dizendo que você... A senhora... Olha, esse conflito que eu disse... Lembra que eu falei que lá em São Paulo o controle do solo, o zoneamento, cria problemas, pressiona os vereadores, sai na imprensa, nos bairros dos ricos. O bairro dos Paulos, se for para a Zona Leste, se você for para Sapopemba, Itaquera, Vila Curuçá, o zonamento não vai fazer a menor diferença para eles. Ao contrário do Pacaembu, dos Jardins, do Alto de Pinheiros, da City Lapa, que esses caem em cima dos vereadores e pressionam os vereadores. Então, sai no jornal todo dia. Então, eu pergunto nesse livro, isso não é participação? E lá pressionar o acesso à imprensa não é participação? Enfim, o planejamento é uma forma de se atender às necessidades sociais oposta ao mercado. Oposta. Esse é o conflito que é político e que os vereadores são autoridade. É o conflito de classe. Sim, sim, senhora. Obrigada. Obrigado, amor. Eu queria fazer uma pergunta. Pela explanação do senhor, a razão de ser, então, de um plano diretor seria o quê? Ser ideologia? Ser marketing? Do jeito que ela se apresenta no Brasil, passar a impressão de que a classe dominante está preocupada com os problemas urbanos. É ideológico. Ideologia diz a Marilena Chauí, ela está... A Marilena Chauí, ideologia é a versão
que a classe dominante apresenta para as questões sociais. É a versão. Então, o que diz isso, essa ideia? Isso é meio do Gramsci. A realidade não é evidente aos nossos olhos. Ela comporta versões. E a ideologia é a versão que a classe dominante dá para as questões sociais e que se torna versão dominante. Isso é ideologia. É mais do Gramsci, é a versão que a classe dominante apresenta para os problemas sociais e que, por isso, se torna versão dominante. O plano diretor preenche esse papel de ideologia. Qual é a ideologia por trás do plano diretor? Primeiro, que os problemas urbanos são um problema técnico. Ele pressiona o plano diretor, a ideia de plano diretor, a ideologia do plano diretor, pressiona nesse sentido. Não é um problema político. Por quê? Porque a luta de classes precisa ser escondida. O plano diretor não é político, ele é técnico. Por quê? Eu tenho que esconder o conflito de classes, porque isso é feio. Então, eu tenho que esconder o conflito de classes e eu crio o plano diretor, que é uma coisa harmoniosa, que participativo, todo mundo participa democraticamente. As reuniões são abertas a quem quiser entrar, quem quiser falar. É uma coisa absolutamente democrática, sem conflito de classe. Oi, boa noite. Eu sou um pouco tímida, mas eu fiquei pensando assim, de não perder a oportunidade de poder esclarecer ideias e tudo. A gente fica pensando nas questões do urbanismo, dos problemas que acontecem, do planejamento dele não ser adequado realmente, às vezes são muito antigos e nunca são remodelados, não tem muita participação da sociedade nisso. E no Brasil, assim, sem querer comparar com o exterior, falando mais do Brasil, que eu acho que é o que a gente tem que ver mais, que está mais próximo, a gente tem um grande exemplo, que seria Curitiba, e funciona muito bem. É uma cidade realmente diferente, né, de todas. Teve o plano diretor, que foi aprovado em 66, que foi feito com especialistas, arquitetos, e foi remodelado tudo, mas funciona até hoje. É realmente uma cidade diferente. A gente tem o Lehner, que era arquiteto, né, que foi prefeito da cidade. Eu queria saber assim, o que o senhor acha que está faltando para as outras cidades também darem certo. Se é falta de interesse dos profissionais dentro dessa área, dentro da parte política, ou dos políticos que não têm interesse em realmente buscar profissionais qualificados que façam isso. E também tem a questão da população. O que está faltando para a gente também, para outras cidades terem tanto sucesso quanto teve Curitiba aqui no Brasil? Está faltando plano diretor. Mas olha, por que deu tão certo? O plano de Curitiba é de 66, você disse, né? Era do Jorge Willen. De lá para cá, eu não sei quantos planos diretores Curitiba teve. 66, 76, 76, 96, há 40 anos o primeiro plano diretor de Curitiba, e rendeu esse plano diretor. Curitiba é citada como exemplo. Eu não sei, olha, se o plano diretor é o sucesso que Curitiba diz que é, as outras cidades são tontas se não terem plano diretor. Como que é possível não ter plano diretor diante do sucesso de Curitiba? Como que é possível? Eu não entendo, porque pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 cidades deviam seguir o exemplo de Curitiba. No entanto, não seguem. Então, a história não é bem essa. Eu sugiro a eu falei que nós temos que separar
a apresentação dos fatos, a levantamento dos fatos, da interpretação dos fatos. Eu acho que você precisa rever o levantamento dos fatos. Ou seja, primeiro, quantos planos diretores Curitiba teve depois daquele, de 66? Nos últimos 40 anos, 50 anos, quantos planos diretores Curitiba teve? A solução, Curitiba é uma cidade bastante agradável, adiantada, civilizada, etc., etc. Isso é em virtude dos planos diretores? É em virtude? Eu tinha uma orientanda minha, a Ângela Piloto, ela fez o mestrado dela sobre o plano de Curitiba. E tem dois eixos em que tem uma legislação pelo controle do solo, em que permite, nesses eixos são eixos de transporte, tem aqueles ônibus maravilhosos que Curitiba tem, e nesses eixos de transporte, exatamente coerente com o equilíbrio entre o uso do solo e os transportes, permite-se maior altura. O zoneamento permite maior altura, maior coeficiente de aproveitamento dos prédios. Curitiba, como toda cidade brasileira, tem uma razoável segregação, e os ricos estão para o sul, os pobres para o norte. Do centro para o norte, a lei não pegou. Do centro para o sul, pegou. Ou seja, ao longo dos corredores, os prédios efetivamente foram construídos mais alto, com maior índice de aproveitamento, e nutrem os eixos de transporte. Do centro para o norte, não. Então, o que fez com que isso pegasse? Foi o plano diretor ou foi a desigualdade de classes e foi o mercado? Mas isso, eu estou falando do plano diretor de 66. Eu gostaria, não sei, aí é a questão de levantamento dos fatos, eu gostaria de saber quantos planos diretores Curitiba teve desde então. Ou se elas... Olha, veja, isso é só controle do uso do solo. De Curitiba, essa parte de permitir edifícios altos naqueles eixos é só zoneamento, não é plano diretor. A não ser que você acredite, como eu disse, ninguém sabe o que é plano diretor, a não ser que você acredite que plano diretor e zoneamento são a mesma coisa. Boa noite, professor. Na verdade, sim, essa última resposta me deixou um pouco confuso, então é o seguinte. Nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, quando o senhor comentou que tinha o Master Plan e o City Plan, uma pergunta eles funcionam ou funcionaram? Se sim, por que não trazer um modelo apropriado de lá para cá, adaptando a nossa realidade? Ou se não funcionou lá também, por que não funcionou? Devido a essa desigualdade de classes? Ou simplesmente não existe plano diretor, nem nos Estados Unidos, nem quem criou, nem aqui no Brasil, isso daí não funciona, é simplesmente a parte de uso e ocupação do solo, que é o que manda no desenvolvimento de uma cidade. Olha, que eu saiba, faz tempo que eu não tenho contato com o planejamento urbano, nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos. Mas o que existe lá é o controle do uso do solo. E isso funciona, é lei, e lei lá não é lei para... Lá não tem a desigualdade que tem aqui, e lá não tem a lei que pega e a lei que não pega. Então, a lei lá é para valer. O que tem lá, que se chama de plano diretor, é controle do uso do solo. Tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. E não é obrigatório por lei. Boa noite. Bom, eu comecei a faculdade de arquitetura pensando muito em projeto de casa. Eu não tinha ideia ainda de uma questão urbanística. E eu queria saber se tem como o senhor dar uma dica ou se existe alguma forma da gente deixar esse assunto de urbanismo uma coisa interessante na sala de aula. Porque eu, por exemplo, eu comecei a ler um pouco a respeito do plano diretor de Bauru e foi exatamente o que o senhor fez. Leu, deu risada e
não quis continuar porque eu não vejo aquilo ali sendo aplicado em nada. E a gente fala tanto em mudança, mas eu acho que a gente tem que começar mudando os alunos para eles se tornarem pessoas pensando no urbanismo da cidade. Como fazer com que uma aula de urbanismo seja um lugar interessante para o aluno querer se dedicar e não simplesmente ler um plano diretor e deixar de lado. Eu não sei. Bem, vou tentar chegar à resposta. Mas, no meu último livro, que é Reflexões sobre Cidades Brasileiras, eu digo lá que, antes de começar, eu vou falar do que é importante. E o que é importante antes mesmo de começar? Está escrito lá. São as palavras de um grande arquiteto brasileiro, chamado Oscar Niemeyer. Eu digo lá que a maior parte das palestras que eu já fiz, depois que eu falo desses problemas urbanos nossos, das favelas, do escorregamento das áreas de encosta, da ocupação de mananciais, de todos esses problemas urbanos, o aluno levanta lá e pergunta: mas, professor, o que o arquiteto pode resolver para resolver? O que o arquiteto pode fazer para resolver esses problemas? Então, o arquiteto não pode fazer mais do que o dentista, o advogado, o fisioterapeuta. Não pode. Por que ele poderia fazer só porque ele aprende urbanismo na escola? Então, eu fiquei pensando não sei se isso está na sua cabeça, mas eu fiquei pensando na ideia que passam muito para os alunos, que aluno é idealista, que isso é coisa de juventude. Depois que crescer, ele vai cair na real e vai acabar com essas ideias, vai deixar de ser idealista. Aí eu pensei, demorei para encontrar a resposta a essa questão. A minha resposta é que, no local de trabalho, olha, a maior parte dos arquitetos, eu acho que vai trabalhar para o setor público. Seja no setor de tráfego e transportes, seja no setor de patrimônio histórico, seja na aprovação de plantas. Eu acredito que o setor público é a grande fonte de emprego para os arquitetos. E o setor público, supostamente, devia atender ao interesse público. Mas não. O grosso, mesmo se o aluno for trabalhar para o setor público, ele vai atender a minoria. Outro dia mesmo, transporte. O transporte individual no Brasil recebe muito mais atenção que o transporte público. Então, se ele for trabalhar para o setor de transporte, ele vai estar trabalhando para a minoria. Enfim, bem, há inúmeros exemplos aí. Se ele for trabalhar para escritório particular, nem há dúvida que ele vai trabalhar para a minoria. Se ele for empregado, se ele tiver escritório próprio, se ele for trabalhar em design, que é uma coisa que está muito na onda, ele vai trabalhar para a minoria, ele vai trabalhar para o mercado. Então, o aluno vai entrar na fossa porque ele está destinado a trabalhar para a minoria. Aí eu digo para ele: não
Não acredite nisso. Não seja sempre idealista e você vai ser aquilo que você acha que deve. Você vai pensar do jeito que você acha que deve na hora que você voltar para casa. Aí você vai ter uma atuação política. Só quando larga o local de emprego e volta para casa depois das 6 horas da tarde, ou 7 horas, aí você vai ter uma atuação política. Você pode ser membro do condomínio, membro de uma sociedade de amigos de bairro. Ação política é sempre em grupo. Ação política nunca é isolada, nunca é um indivíduo solto. É sempre um indivíduo inserido num grupo. Então, ele pode pertencer a uma sociedade de amigos de bairro, pode pertencer a um sindicato, pode até pertencer a um partido político. Mas aí ele não está no local de trabalho. Aí ele não está sujeito ao mercado. Aí ele faz e pensa aquilo que ele acha que deve. Então, isso para tirar da juventude a ideia de que ele é idealista enquanto ele for jovem. Depois que ele se formar e cair na real, aí ele vai esquecer esse idealismo de juventude. Não. Sejam sempre idealistas e sempre com essa ideia de que, saindo do local de trabalho, você vai agir como você acha que deve, pensar do jeito que você acha que deve. Eu saí muito do assunto? Acho que eu saí, né? Não sei. Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Cristina, eu sou aluna do 10º semestre da Universidade Sagrado Coração. Tá? E a minha pergunta tinha um viés na pergunta do meu colega, e então eu vou tentar reformular, porque eu quero insistir. Tá? Eu sei, eu passei um pouco da fase de jovem, né, 18 anos, que foi para a universidade, então eu tenho uma forma de pensar diferente e realmente eu costumo firmar a minha posição e ver até onde dá, né? E eu compreendo assim que não tem mais jeito, cidades não tem mais jeito. Nós temos que ter realmente, quer seja um plano diretor, o zoneamento que funcione, um plano que funcione, alguma coisa tem que acontecer. Eu não sei a opinião, talvez até se achar interessante, pode até nos colocar como o senhor pensa em relação a isso hoje. Eu penso que nós temos que não dá mais, não tem evolução mais. Nós crescemos, chegamos aqui, não tem mais o que fazer. No geral, crescimento, zoneamento, eu acho temeroso, fico preocupada nas comparações. Tá? Não acredito que seja uma receita de bolo. Não tem como eu pegar a receita do bolo da minha vizinha e querer fazer e falar que vai sair igual o bolo da minha vizinha. Não vai sair. Não é? Eu penso assim, eu pegar a receita de um bolo e querer fazer igual na minha casa, que pode não dar certo. Tem muita coisa envolvida. E fico preocupada, como meu colega expôs, que realmente, em algum momento, quando a gente está na sala de aula, não é tão interessante, é pesado uma aula de urbanismo, de planejamento, é rica, é uma riqueza de informação. Eu tive o privilégio de ter uma professora assim, que realmente sabia, assina embaixo do que fala e não tive nenhuma dúvida, né? Tive o privilégio de ter todas as aulas com a mesma professora, 1, 2 e mais outras aulas, e consegui compreender o nível do mundo. Mas o senhor podia, tentar alguma coisa, falar para a gente, porque a gente tem que ter uma esperança, né?
E como nós, na universidade, a gente está saindo, nem todos vão conseguir trabalhar na área de urbanismo, nem todos, né, em paisagismo, a gente vai ter que se colocar em algum momento, não é? Se encontrar, ou no mercado, ou no idealismo mesmo. De repente, eu posso assumir uma posição de ideal e defender. Não, olha, eu não quero dinheiro, eu quero ser idealista, quero que isso aconteça. Né? Pego uma tese, nem que seja urbana, que tenha um cunho social, ou que não tenha, me inserir algum... Né? Mas o senhor, assim, no seu conhecimento, como que a gente pode pensar desta forma, já desde a nossa formação acadêmica? A gente tem que pensar diferente, né? Tornar aulas atrativas ou não, isso já é além disso. O que tem que mudar aqui e aqui, porque eu entendo que tem que mudar aqui. É uma coisa que é de dentro. Às vezes eu vejo algumas causas, acompanho noticiários, leio alguma coisa, dói muito mais aqui, né, por ser... estudando, né, arquitetura e urbanismo, do que até o próprio acontecimento dói. Como que a gente faz isso? Não tem uma receita, mas como nós poderíamos pensar diferente? A gente tem que pensar. O que poderia? Tem algum botãozinho, algum start? Alguma receita de bolo? Não, pode ser de pudim também. Não, como que a gente vai encarar isso? A gente tem que sair... Tá? E a gente tem que ter um start. Se eu vou seguir ou não, mas como eu posso pensar diferente? Porque eu, pessoalmente, entendo que é aqui primeiro. Tem que... Né? Que eu vou ser... Por que você está me fazendo essa pergunta? Essa é uma pergunta técnica? Eu estou aqui. Não sei. Eu fico na dúvida se eu estou... Olha, pode ser... depende de como o senhor vai interpretar. Ou pode ser pessoal. Se essa pergunta... Eu acho que poderia ser pessoal se tocou aqui, né? Não, eu acho que essa pergunta é uma pergunta política. Política? Claro. O que vai resolver? Não podemos... você fez uma série de reclamações. Não, não é reclamação, são dúvidas, são porquês. Eu tenho essa ânsia, fico ansiosa. Né? Porque, olha, a gente vai caminhando por aqui e para. Venho aqui e para em algum lugar. Enfim, a sociedade está defeituosa, tem uma série de defeitos, nós vamos indo mal para o caminho que vai, as cidades não vão dar certo. Essa questão é política. E aí, o que nós, como urbanistas, podemos assim pensar ou começar a ter uma nova cultura, ou tem que ter, né? Mas no seu ponto de vista, né? Como que nós teríamos que passar a agir de hoje em diante? De hoje em diante. Passado, não tem mais como a gente... Tendo uma atuação política depois que você volta para casa. Somente política? Você não quer mudar a sociedade? O único jeito de mudar a sociedade é política, não existe outro. Não existe, não é nem aqui, nem aqui, é atuação política. O único jeito que você tem para mudar a sociedade é lutar pela mudança. Agora, você vai ter uma posição nessa luta, e essa posição é a sua posição política. Tem que estar preparada, né? Também. É lógico. Mas, olha, então o torneiro mecânico não vai poder ter atuação política porque ele é analfabeto? Não. A atuação política se dá em torno do conflito de classes no seu interesse. Cada um tem que lutar pelos seus interesses. O senhor acredita que, então, que é possível? Sim, claro. Nós temos que pensar assim. Mas tem que lutar. Tá? Temos que lutar. Sem luta não há vitória. Obrigada. Bom, né, nas conversas hoje a gente sabe que tipo, a questão do pensamento de planejamento urbano ela é antiga e no Brasil ela tem lá a sua origem dentro do próprio pensamento da ditadura militar, né, do processo do Milagre brasileiro. Mas por muitos anos, até durante a luta pela redemocratização e os anos que vieram depois, a elaboração e o próprio cumprimento desses planos ficaram meio delegados a um segundo plano, né? Mesmo esse instrumento fazendo parte das estratégias de mascarar a luta de classes,
A partir da Constituinte, os movimentos sociais urbanos tomaram o plano diretor como uma bandeira, né? E eu me lembro que a partir da criação do Estatuto da Cidade e a criação do Ministério da Cidade, criou-se um otimismo enorme frente a esse instrumento, principalmente por se acreditar que esse instrumento era fruto de uma luta que vinha dos movimentos sociais e que, na teoria, ele ajudaria a trazer a tão falada participação, a tão falada democratização das cidades, né? E se na elaboração dos planos, por conta das conferências que são feitas e as assembleias, o senhor disse que nisso não existe participação, né? E que a participação acaba sendo dentro da pressão da pressão em cima dos próprios vereadores, assim. Então, tipo, o próprio Estatuto da Cidade, essa nova ideia de plano diretor, ela seria um engodo? Mas o Estatuto da Cidade não traz nenhuma novidade quanto ao plano diretor. Não novidade no sentido de plano diretor, mas os movimentos sociais, eles pegam para si, e, tipo, apesar da obrigatoriedade dos planos diretores estarem na Constituição de 88, os movimentos sociais, eles pregam que, tipo, a criação do Estatuto da Cidade foi uma vitória em termos de avanço por obrigar, por reforçar essa questão da Constituição na obrigatoriedade dos planos e por trazer esse viés da participação. Tanto é que, tipo, eu me lembro que eu estava na faculdade na época, surgiram uma série de laboratórios indo atrás, diversas empresas também, tipo, na época da instauração das novas leis, acabaram, tipo, fazendo diversos projetos em áreas que não são bem atendidas por profissionais de arquitetura e urbanismo, aliás, por profissionais liberais de um modo geral, desenhando e criando esses novos planos, né? Mas, assim, uma coisa que eu via com muito otimismo nessas palestras que eu assistia na época da aprovação do Estatuto da Cidade, era, tipo, de enxergar essa participação popular, tipo, em cima das assembleias, como sendo um mecanismo que o povo teria para lutar pelo seu direito. Só que na prática isso não vem acontecendo, né? E além da pressão então, no final das contas, para que fazer isso? Fazer o quê? Na verdade, tipo, o plano diretor, o próprio Estatuto da Cidade. Me diga mesmo. uma coisa, pergunto a todos vocês. Se você fizer uma assembleia sobre construção de habitação popular e outra sobre plano diretor, qual é que vai mais gente? O maior problema que a habitação não tem, caramba. Claro que tem que ter um plano, mas não um plano diretor. Uhum. A habitação é um direito e é uma necessidade fundamental. E todos os favelados, todos os moradores de loteamentos clandestinos, se você fizer uma assembleia sobre esse tema, vai muito mais gente do que plano diretor, uma assembleia de plano diretor. Certo? Agora, espera aí. Tá? Uhum. Eu só quero esclarecer uma coisa. Com relação a plano diretor, o controle do uso do solo tem uma coisa absolutamente fundamental, uma coisa revolucionária, que é a tributação progressiva. Não é? É o artigo 182, o mesmo artigo que fala da obrigatoriedade de plano diretor, ele fala sobre a função social da propriedade. E ele diz que toda propriedade tem que... A Constituição, não é Estatuto da Cidade, a Constituição. Diz que toda propriedade tem que atender uma função social. Fala da propriedade urbana, não é propriedade
de roupa, de automóvel, de geladeira. É propriedade urbana. O que é propriedade urbana? É terra. Ele diz que a propriedade urbana tem que atender à sua função social. Que negócio de função social da propriedade? A função social da terra urbana é receber construção. O terreno vazio não cumpre sua função social. E está aqui na Constituição as penalidades a que está sujeito o proprietário da terra urbana que não cumpre sua função social. Ou seja, o proprietário da terra urbana que a mantém vazia. Vazia não, sem utilização. Sem utilização. Que é o IPTU progressivo, a urbanização compulsória. Isso cabe aos municípios fazer. Cabe aos municípios declarar que uma determinada propriedade não cumpre sua função social e cabe aos municípios impor uma penalidade ao proprietário do terreno que não cumpre sua função social. Professor, só mais uma dúvida. Assim, se a gente for pegar a grande maioria dos municípios brasileiros, e até principalmente algumas das grandes metrópoles, a própria lei do IPTU progressivo, a necessidade do cumprimento da função social da propriedade, o senhor não acha que, no final, ela está meio que no rol das leis que não pegaram? Não, porque não há lei. Nenhum município aprovou lei instituindo IPTU progressivo para nenhum. Porque aí está... Veja, o plano de Bauru não faz outra coisa senão repetir a Constituição e o Estatuto da Cidade. No que diz respeito à função social da propriedade, eu até marquei aqui, é a seção 1 do capítulo 3. Título 3, capítulo 3, seção 1. Do parcelamento, edificação e utilização compulsórias. Ele não faz outra coisa senão repetir o Estatuto da Cidade e a Constituição, dizer o município poderá fazer isso, poderá fazer a tributação progressiva, poderá fazer a urbanização compulsória, não faz outra coisa a não ser repetir aquilo que já está na Constituição. Então, não tem nada de novo, não tem nenhuma obrigação, não declarou IPTU progressivo para nenhuma propriedade. Certo? Então, olha, pouquíssimos, isso cabe ao município, pouquíssimos municípios brasileiros fizeram uma lei para aplicar IPTU progressivo, urbanização compulsória, essas penalidades para a propriedade que não cumpre sua função social. Pouquíssimos. Então, o que está aí? Por quê? É uma questão de pressionar prefeito, é uma questão política, de pressionar prefeito e pressionar vereador. Entendi. Obrigado, professor. Vilaça, eu nem vou fazer uma pergunta para você, vou fazer um depoimento mais para os alunos aqui. É o seguinte, eu sou professora de urbanismo e comecei a dar aula em 94. Quando eu comecei a dar aula em 94, meus colegas ensinavam a fazer plano diretor. E eu ficava em estado de choque, e os alunos também. Por quê? Porque eu fui aluna do Flávio Vilaça, e eu entendi, quando eu fui aluna dele em 92, eu acho, em 93, não me lembro, exatamente essa questão que ele está tentando colocar agora. Eu só quero destacar algumas coisas. Primeiro, que ele falou várias vezes, mas eu vou fazer de uma forma bem pontual. Ele insistiu várias vezes, vocês também perguntaram várias vezes sobre a questão da luta de classe, sobre a questão da luta política, etc. Então, a primeira coisa que eu acho assim, o tempo da gente é diferente do tempo da cidade, o tempo histórico, quer dizer, as coisas demoram para ser feitas. E a questão da luta política ou da participação política, como ele insistiu a falar, como o Vilaça é extremamente polêmico, o que eu acho genial, todo mundo fica assim, sem saber exatamente para que eu vou fazer, o que eu vou fazer, como é que eu vou atuar exatamente. E isso é a primeira questão. E a segunda questão, que o urbanismo não é plano diretor.
existe uma instância do conhecimento do urbanismo que eu acho que é muito importante da gente estudar. Eu acho que vocês têm o Adalberto, que faz uma série de experiências. Não é uma coisa fechada, é um campo de conhecimento humano. E eu acho que aí vocês podem estudar, podem conhecer e vocês podem tentar aplicar. É claro que a correlação de forças, a segregação da sociedade brasileira dificulta muito isso. Por isso que ele tentou falar várias vezes, porque é impossível você ter uma sociedade equilibrada, uma cidade equilibrada, numa sociedade que é extremamente desigual. Agora, não é por causa disso que nós vamos ficar imobilizados. Eu acho que a gente tem que ter conhecimento, eu acho que existe possibilidade de atuar em alguma forma. Eu, por exemplo, trabalhei várias vezes na Prefeitura de São Paulo. De fato, eu fiquei extremamente decepcionada, porque a gente põe energia imensa para fazer as coisas e você faz uma coisa muito pequenininha. Mas eu me lembro, uma vez que eu conversei com um urbanista de Barcelona, que chamava Manuel de Solá Morales, e eu perguntei para ele como é que eles tinham conseguido, logo depois que terminou a ditadura militar, rapidamente tomar pé na cidade e transformar. E ele me disse, porque todos os anos, durante os anos da ditadura militar, da ditadura do Franco, nós ficamos pensando a cidade, projetando a cidade, pensando a cidade, projetando a cidade. Quando terminou o franquismo, nós tínhamos como fazer as coisas na cidade. Então, eu acho que existe todo um campo de conhecimento no urbanismo que vocês podem se voltar a estudar, podem tentar experimentar e podem, inclusive, experimentar nas cidades pequenas. Às vezes a gente não é plano diretor. Por isso que ele falou várias vezes, o plano diretor é que ele faz a crítica. Agora, a questão, por exemplo, do zoneamento, a questão da luta de classe no zoneamento, é claro, eu me lembro a primeira vez que eu estudei a questão do zoneamento, que foi uma experiência que teve, se não me engano, em Nova York, se eu estiver enganada, você fala. Por quê? Porque na Quinta Avenida começou a ter muito chinês fazendo tinturaria, e quem morava lá, que era uma classe mais alta, não queria aquela tinturaria dali, então ela fez um zoneamento para aquela avenida. Quer dizer, então, eu acho que expressa muito claramente a questão de classe aí. O zoneamento foi usado, mesmo em São Paulo ele foi usado, em 72 ele foi generalizado para a cidade, mas antes você teve zoneamento na cidade de São Paulo por algumas partes da cidade que queriam ser protegidas. Então, quando a legislação de zoneamento em São Paulo ela trata da cidade como um todo, é só para dizer genericamente que ela é democrática, ela trata a cidade como um todo, mas, na verdade, ela está tratando a proteção do setor mais importante da cidade. Então, eu só queria fazer esse depoimento. Eu acho que é possível trabalhar não como plano diretor, isso eu concordo inteiramente com ele. É inútil, e eu não consigo, eu jamais ensinei para meus alunos plano diretor. Eu sou obrigada a dar, eu ensino coeficiente, papai, esse negócio todo, vocês todos sabem, e é uma coisa mais simples de dar. Agora, existe todo um processo do plano diretor, do urbanismo, que é possível ser um conhecimento que vocês podem adquirir. Bom? Bem, em nome dos organizadores, agradeço a palestra provocativa, professor Vilaça, agradeço a presença dos alunos, pelo menos com certeza de 3 universidades aqui, não sei se tem de outras, a da Unesp, da Unip e da USC. Se eu estiver esquecendo de alguém, por favor, me avise. Agradeço a presença dos professores e continue com a esperança de planos, mesmo que não tenham diretores nos planos. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.